você é capaz de fazer para conquistar os seus sonhos? E quantas situações difíceis você suportaria? A história a seguir conta que, às vezes, insistir e não se intimidar com o tamanho dos obstáculos é a única saída. N'Golo Kanté, filho de um imigrante de Mali, ele tinha um sonho: ser jogador de futebol. De família pobre e humilde, o sustento de todos era dos recicláveis que recolhiam nas ruas de Paris. Quando a França ganhou a Copa de 1998, Kanté estava do lado de fora do estádio, juntando as latinhas para aumentar o sustento da família. Perdeu o pai aos 11 anos, foi negado por dezenas de clubes e os olheiros não se interessavam por ele por conta da baixa estatura. Com medo de não ter um futuro no futebol, se formou em economia, mas nunca desistiu. Até que um dia, sua história mudou. Em 2010, foi aceito pelo time B do Bologna e, a partir daquele momento, ele só cresceu no esporte. Em 5 anos, Kanté recebeu um convite para jogar no time A do Bologna. Passou pelo Caen, Leicester City e, em 2016, foi anunciado como reforço do Chelsea por 32 milhões de euros. Um salto da França para o mundo. Hoje é considerado pelo técnico Deschamps como o principal jogador da seleção da França, conhecido por aquele que faz a equipe funcionar. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'il glisse. C'est peut-être pas fini. Avec le but. Ouverture du score. Kanté superou o passado difícil e deu a volta por cima. Mas, ao contrário da realidade dele, muitas pessoas se sentem perdidas em meio à situação que se encontram. Milhares estão desempregados e não encontram uma saída. Empresários que estão à beira da falência e não enxergam uma solução. Se essa também tem sido a sua realidade, saiba que existe uma saída. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família. Eu quero deixar aí o nosso SOS à sua disposição, o 048 3216 6162. Que você que está me assistindo agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, esse é o nosso SOS principal. Você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração. Você que tem aí um terreno para vender, uma casa para vender, para alugar, você é um corretor, envie as fotos aí por esse WhatsApp, por esse SOS. Você que diz assim, olha, eu tenho aqui a minha empresa, a minha oficina, a minha loja, envia as fotografias. Nós estamos orando, pedindo para Deus abençoar. E uma vez Ele abençoando, uma vez Ele colocando as mãos, tudo vai dar certo, meu amigo e minha amiga, porque é da vontade dEle que você vença, que você cresça. Como nós assistimos aí no começo dessa matéria, é muito bom, é maravilhoso. É quando você vê uma pessoa começando lá de baixo, sofrendo e vencendo, chegando no topo e pelo seu esforço, pela sua dedicação. Imagine essa fé, imagine esse esforço aliado com um pacto com Deus. Quem pode lhe segurar? Eu vou colocar agora para que você assista, para que você acompanhe uma história. Acompanhe essa história. Esse casal é aqui de Balneário. Acompanhe o depoimento deles e eu já volto. Como é que é o nome do senhor? Lucas. Lucas. E a senhora? Sara. Sara, né? Lucas, quando você começou a fazer o congresso, como é que estava a sua vida? Como é que é a sua história? Como é que estava a situação? A minha vida era completamente destruída. Era funcionário, assim como a minha esposa também. Vida completamente assim, destruída realmente. Não tinha nenhuma perspectiva de vida profissional. Não tinha perspectiva? Não. De uma vida profissional. Quer dizer que se falasse para você que você seria hoje empresário, bem-sucedido, você não acreditaria? Não acreditaria. Assim você chegou? Assim a gente chegou também. Você veio por um programa ou alguém te convidou? Através de um convite do Grupo Jovem. Assim eu cheguei na Igreja Universal. Que bom, né?
E o que mudou depois que você chegou? Depois que a gente chegou na igreja, olhando do meu lado, que era uma pessoa muito vaidosa, a primeira coisa foi o estilo de vida. Porque a gente no mundo, a gente tem uma imagem completamente diferente. Quando a gente chega dentro da igreja, a gente vai tendo uma visão ampla do que a gente realmente quer para a vida. Se não fosse o altar hoje, a minha vida não teria mudado. Não teria sido transformado? Não teria. Foi aqui que você mudou a sua vida? Sim, senhor. Sua fé? Minha fé. E a Sara? Como é que era a sua, Sara? Então, eu conheci a igreja desde que eu era criança, porque a minha mãe já frequentava a igreja. E até eu fui curada através de fogueira santa que ela fez, né? E eu fui crescendo ali, né? Mas eu não ia na igreja, meu pai não me deixava. Aí até que eles se separaram e eu decidi ali, assim, não, eu quero mudar, não quero ser igual a minha mãe, não quero sofrer o que ela sofreu. Então, eu assim, não, então eu vou pra igreja e comecei a fazer o congresso, né? Me formei. Depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar em empresas, em farmácia, porque eu sou farmacêutica. E só que eu também não tinha perspectiva, assim, de ter uma farmácia, né? Então, quando a gente começou a namorar, a gente começou a ver assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa pra gente, né? Como ele trabalha na área administrativa e eu trabalhava como farmacêutica, a gente começou, não, a gente tem que fazer alguma coisa pra gente. Daí veio a pandemia. Aí a gente, assim, tudo fechou, menos farmácia. Aí ele assim, bom, tu é farmacêutica, então vamos abrir uma farmácia. Quer dizer que quando vocês chegaram, você funcionário, ela funcionária, jamais vocês pensaram que ia ter o próprio negócio. Jamais. Fidelidade, como é que é? 100%. É tudo pra Deus. Primeiro lugar pra Deus. Você também leva isso a sério? Sim, senhor. Tanto é que tudo isso que a gente conquistou hoje é fruto do altar, através de fogueira santa. Porque toda a nossa economia que a gente tinha antes de conquistar isso, que nós temos hoje, foi tudo para Deus. Então, foi do altar que a gente teve forças para lutar e conquistar o que a gente tem hoje. Depois da fé praticada no altar, o que conquistou? As farmácias? Hoje, soma total que a gente tem de bens chega em 2 anos. Quando a gente começou, a gente não tinha nada. Realmente, hoje chega em 1.400.000. Imóvel, carro, moto, empresa. 2 anos que vocês não perderam tempo. Não perdemos. Eu vi ali foto do casamento. Se casaram. Sim, senhor. Vida com Deus. A nossa vida com Deus hoje está melhor do que nunca. Hoje a gente um completa o outro, né? A gente tem conosco, quando a gente iniciou, ela na parte administrativa e ela farmacêutica. Então a gente se uniu. Através dessa união também que nós conseguimos conquistar isso hoje. Então Deus cada vez mais tem nos abençoado também por conta disso, né? Que é a aliança. Quer dizer que quando Deus disse assim na palavra dele, que Abraão seria abençoado e todas as famílias da terra seriam benditas por causa dele, se cumpriu na vida de vocês dois. Se cumpriu em nossas vidas. De funcionário, farmacêutica, você na área administrativa, hoje dono das farmácias, sim, carro, sim. Apartamento, casado e principalmente Deus dentro de vocês, né? Deus hoje, nossa vida é acima de tudo, realmente. Porque da onde a gente saiu, as nossas histórias e onde nós estamos hoje, foi só Deus mesmo nas nossas vidas. Quarta-feira e domingo, o que é para vocês? A quarta e o domingo são as principais reuniões para nós, que é onde a gente não pode faltar, que é a nossa comunhão com Deus, que é onde realmente a gente estreita o nosso relacionamento com Deus, que é onde nós temos o nosso momento único e íntimo para com Deus. Para com Deus. Quer dizer que além dos bens, a maior riqueza é essa fé, né? Sim, senhor, que é a nossa Se batizaram? salvação. Sim, senhor. Por que eu estou perguntando tudo isso? Para mostrar para você o caminho. Não para você que já está aqui há muito tempo, mas para você que talvez está chegando hoje. Veio hoje.
chegou aqui com a vida destruída, como ele falou. Mas em 2 anos, mudou a vida. Porque não perdeu tempo. Está escrito sobre o batismo, então eu vou me batizar. Está escrito sobre o casamento, então eu vou me casar. Está escrito sobre a fé no altar, então eu vou me lançar. Pegou as economias, toda aquela economia que você tinha, compraria as farmácias? Não compraria. Não chegaria, acho que nem 5% do valor da farmácia. Dos valores. Quer dizer que o altar não deve nada para ninguém. Isso é a prova viva. E o que é mais importante é eu encerrar dizendo para vocês: vida com Deus. Eu sempre falo, se você estiver bem com Deus, você vai chegar. E bem com Deus, tem gente que diz assim, eu não roubo, não mato. Não, bem com Deus é você estar livre da dúvida. Bem com Deus, pessoal, é você não ter malícia dentro de você. Porque tem gente que não faz isso, não rouba, não mata, mas se perdeu na fé. Não tem mais aquele fogo, aquela gana de vencer. Com Deus. Isso é importante você saber. Amém? Funciona esse altar? Sim, senhor. Funciona essa palavra? Funciona. Com certeza. Bem forte para o nosso Senhor. Deus abençoe. Muito mais da igreja. Amém? Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Está sem perspectiva de mudança? Em busca de uma resposta? Venha receber este elemento que vai trazer resposta e prosperidade na sua vida financeira. E para você que já pegou a aliança, não quebre o pacto. Venha receber de Deus a direção para alcançar seus objetivos. Congresso para o Sucesso. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Que esse mês de abril seja um mês de portas abertas para a senhora, para o Senhor, para você que está me assistindo agora e diz assim, olha, eu preciso de um milagre. Eu preciso que uma venda boa aconteça, um sinal, uma resposta. De maneira, meu amigo e minha amiga, que a senhora, o Senhor, você que está assistindo agora, coloque dentro de você que esse mês das portas abertas e a porta que você tanto precisa se abra na sua vida. Eu vou colocar agora o momento empresarial, depois nós estaremos de volta. Momento empresarial. Olá, pastor. Meu nome é Adriano. Eu sou empresário aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Eu tenho 42 anos de idade. Tenho empresa constituída aqui aproximadamente um pouco mais do que 10 anos. E sou congressista, faço parte da nação, sou fiel ao pacto que eu tenho à nação. Dizimista fiel, ofertante da casa de Deus, e eu participo da nação porque creio que é de onde vêm as ideias, a inspiração para nós se manter no mercado. Eu tenho um comércio de batatas e cebolas, e a gente atende as principais redes do estado de Santa Catarina, e quem nos dá essa força, quem nos dá essa direção é o próprio Deus. Eu dedico isso à inspiração que a gente recebe, à força que a gente recebe, principalmente nesses últimos dias, a inspiração, a força que a gente recebe na nação, porque os dias estão parece que estão difíceis. Os dias tem dias assim que parece que a coisa não vai, não flui. Aí a gente chega na nação, a gente recebe uma direção, uma injeção de ânimo para o dia a dia, e a gente vai para cima e as coisas acontecem e Deus vem abençoando.
em toda essa situação que a gente vem passando, Deus tem nos abençoado. A gente tem prosperado, tem crescido, a empresa tem evoluído, a gente tem aberto praças, a gente tem dado continuação ao trabalho, pegando novos clientes, trazendo novos fornecedores, diversificando o mix de produtos. Deus deu a direção para nós abrir praças aonde a gente não ia, expandir a quantidade de quilômetros, vamos dizer. A gente atendia até 200, 250 quilômetros, entrega porta a porta. Hoje atende até 400, 450, entrega porta a porta. Isso foi tudo direção que foi recebido na nação, foi direção de Deus, foi força de Deus, porque a gente começou a pegar redes maiores, clientes maiores, atender clientes em outros estados, enviar cargas fechadas para todo o Brasil. E eu dedico tudo isso à nação, à fé que a gente tem, e Deus tem nos protegido, nos guardado através do dízimo, e a gente tem partido para cima através de votos. Quando a gente vê que deu uma semana mais atrapalhada, a gente fortalece o nosso voto no altar. Se semana passada a gente viu que a meta não chegou no que a gente esperava, a gente vai lá e aumenta o nosso voto, porque a gente sabe que é dali, que é do altar que vem as nossas oportunidades. Então eu vejo, pastor, que hoje tudo que a gente tem e tudo que a gente está conquistando é devido à fé, é devido à direção que a gente recebe na nação dos vencedores, nesse pacto que a gente tem com Deus. E eu tenho só a agradecer a Deus, ao Espírito Santo, por essa porta, por a Igreja Universal, porque eu converso com tantos outros amigos, empresários, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão completamente perdidas, porque veem que a situação que elas estão passando nunca foi visto, mas a gente passa fé para elas, passa ânimo. E assim a gente tem ganhado almas através do nosso testemunho, através da nossa vida e através das oportunidades que Deus dá de evangelizar as pessoas. Então, pastor, só dizer que Deus é maravilhoso, Deus fez a obra dele na nossa vida e tem feito a cada dia, tem dado direção para que a gente siga firme nesse pacto e seja fiel à palavra, porque eu acredito que a palavra de Deus ela não falha. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Valeu, pastor, um grande abraço, fica bem, tamo junto. E que a cada dia que passa, Deus possa abençoar o seu Adriano mais e mais. E são essas histórias que faz dessa reunião do Congresso uma reunião voltada tanto para abençoar a sua vida espiritual, como também a vida financeira, vai te dando visão. Você, espiritualmente bem, você consegue enxergar, sair dos problemas. E você passa a ter a visão para negociar. A história dele é muito forte. Você vê que ele começou lá de baixo e chegou, e graças a Deus hoje aí tem sido uma pessoa muito, mas muito abençoada. Esse seu Júlio que eu vou colocar agora não é diferente. Também veio de falência, de um sofrimento, mas graças a Deus hoje é uma história de sucesso. Acompanhe. Quando eu completei 18 anos, eu entrei de sócio com meu pai numa empresa e depois dos 18 anos para frente eu sempre trabalhei por conta própria, sempre empreendendo, me formei em administração de empresas dentro da área do empreendedorismo. Tive vários negócios com sócios, tive negócio sozinho, me casei cedo, com 22 anos já estava casado, já estava com os 2 filhos que nós temos. E a gente acabou construindo um patrimônio. Os ensinamentos do pai e o talento para os negócios passado como herança. A vida de Júlio era exatamente como ele e muitos esperavam. Mas faltava algo. E a vulnerabilidade espiritual permitiu que uma força maligna virasse a vida do empresário de ponta cabeça. Eu fui perdendo, tentando fazer negócio e ganhar. Num prazo curto, você entra numa situação de falência. Fiquei sem empresa, sem dinheiro, sem renda, todos os negócios desapareceram, eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais crédito, porque eu fiquei devendo, porque quando você tem negócios rodando, você tem crédito no banco, pessoas que emprestam dinheiro, você tem negócio.
Você começa a perder o seu primeiro, depois quando acaba o seu, como você tem crédito, você na tentativa de avançar, você acaba perdendo dinheiro que não é seu. Então perde dinheiro do banco, perde dinheiro do cartão de crédito, sem conta bancária, porque as contas estavam todas encerradas, sem talão de cheque, porque todo o cheque estava devolvido e o banco não dava mais talão de cheque. Eu não tinha renda, porque eu não tinha emprego, não tinha trabalho, não tinha nada funcionando. Não conseguia descansar. A gente não conseguia. Eu torcia para o dia seguinte não amanhecer, porque eu sabia que ia ser só bucha, só bomba, só problema, sem solução. Parece que você está no meio de um furacão e você não sabe o que está acontecendo. Paulado e burdoado de todos os lados, você fica numa situação, uma rebordosa total. Falido, perdido e completamente sem paz. Júlio só viu uma alternativa: recorrer a Deus. Meu Deus, receba agora das mãos do teu povo o melhor que eles têm, o melhor, e faça-os prósperos e abençoados, conforme a sua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Conscientemente, dentro do meu intelecto, na minha cabeça, abriu meus pensamentos, abriu minha cabeça, abriu minha visão espiritual, uma certeza, uma absoluta certeza de tudo. Mesmo das coisas que estavam dando errado, eu sabia que não estava dando errado, mas elas vão se endireitar, ou seja, vai chegar a hora certa que as coisas vão se encaixar. E o empresário conseguiu. Assim como milhares de pessoas, aprendeu a agir com a fé inteligente. Se libertou de todo o mal. Recomeçou. Eu paguei as contas. Pagar, liquidei tudo, montei uma empresa, porque comecei a limpar o nome. Meu nome da minha esposa estava no Serasa. Montei uma pequena empresa sem dinheiro, comecei a prestar serviço, Deus foi abrindo porta, eu fui contratando gente, pessoas da minha família veio me ajudar, e as coisas foram devagar, mas elas foram acontecendo, e eu sempre preocupado, principalmente com o espiritual. Ele direciona tudo que você vai fazer, na tua relação com a tua esposa, na relação com os filhos, na relação com os teus funcionários, na relação com as empresas, na relação com o dinheiro. É outra vida, eu estou falando da vida espiritual, ou seja, vida mesmo. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será sempre. Se tão somente a senhora, o senhor, você que está me assistindo agora, tomar a decisão de vir buscá-lo, ele vai não só melhorar a sua vida, mas transformar. Ele muda a vida do ser humano da água para o vinho. Eu deixo vocês agora com essa mensagem que fala a respeito do domingo, principalmente o encerramento dessa semana tão abençoada que nós estamos vivendo, que é a Semana Santa. Deus te abençoe. Neste domingo, no encerramento da Semana Santa, a Santa Ceia de Páscoa. No dia que marca o maior acontecimento da história da humanidade, celebraremos a ressurreição do Senhor Jesus. E mais do que celebrar, será também a grande oportunidade para que todos recebam a verdadeira vida conquistada pelo sacrifício na cruz e pela vitória sobre a morte do Filho de Deus. É neste domingo, 9 de abril, o domingo da ressurreição, com a Santa Ceia de Páscoa. Às 7 e 9h30 da manhã, ou às 18 horas, em todos os templos da Igreja Universal.